Luque Comunicações, a pioneira em clipping eletrônico. A Luque recorta o rádio para você e para a sua empresa. Você está no Eldorado Debate. Agora são 3h37. Você acompanha o Eldorado Debate pela Rede Eldorado e também pelo site territorioeldorado.com.br. Imposto de importação de 417 produtos foi reduzido a 2% pelo governo federal e a medida está publicada já no Diário Oficial. Até então, a tarifa variava entre 12% e 16%. Entre os principais setores beneficiados com essa redução de alíquota estão o automotivo, o petrolífero, o gráfico e a própria indústria de fabricação de máquinas. Para falar sobre o reflexo da medida nestes segmentos que tiveram, então, essa alíquota do imposto de importação reduzida, converso com o Daniel Dias de Carvalho, ele que é diretor da Associação Brasileira de Importação de Máquinas e Equipamentos Industriais. Olá, Daniel, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Daniel, o Ministério do Desenvolvimento estima que a redução do imposto vai estimular investimentos da ordem de 2 bilhões 100 milhões de dólares. O senhor confirma essa previsão aí do Ministério do Desenvolvimento? Com certeza, sem dúvida, uma medida muito acertada. Nós estamos precisando desse tipo de maquinário e tecnologia para poder atender a demanda do mercado e, sem dúvida nenhuma, esse número, inclusive, acredito que possa até ser ultrapassado, porque o benefício realmente é notório, né? Uhum. Bom, ele citou aí benefício de setor automotivo, petrolífero, gráfico. Qual desses o senhor destacaria ou o senhor destacaria a importância grande para todos? Bom, todos têm sua importância, mas sem dúvida nenhuma a grande demanda é do setor automobilístico, né? Eles estão aí batendo recorde atrás de recorde de produção e sem dúvida nenhuma é o grande beneficiário da medida. Uhum. Agora, essa medida é necessária, na sua opinião, ou vai de encontro com uma outra que o governo deve adotar, que é de elevar a alíquota para exportação? Olha, eu tenho a impressão que essas medidas que estão sendo tomadas é justamente para poder favorecer a indústria nacional, né, que demanda tanta coisa que ela tem que atender agora daqui para frente, em razão dos investimentos que estão sendo demandados, né? E acredito que ele foi bem sensível nessa hora, porque para tornar a indústria competitiva, ela tem que poder comprar mais barato, né? Tá. Então essa é a forma das demandas que havia no mercado e o governo soube muito bem fazer isso na hora correta. São 417 produtos beneficiados. São todos... O senhor, se fosse escolhê-los, indicaria estes? Incluiria mais algum? Olha, como foi muito recente, eu ainda não tive a oportunidade de verificar todos os itens, né? Realmente é bem abrangente. Agora vai a gente detalhar toda essa lista, mas todo tipo de ação como essa é bem-vinda pela nossa associação, né? Bem recebido. Exato. A gente sabe que o setor de máquinas e equipamentos industriais já vinha pedindo isso há bastante tempo, né, essa redução da alíquota de importação, exatamente para se tornar ou para tornar a nossa indústria mais competitiva, ou seja, competitiva lá fora e também aqui dentro. Essa queda de alíquota de importação de máquinas, ela vai de alguma forma chegar no consumidor em termos de baixar o preço de produto final? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje em dia, você existe a modalidade das pessoas que compram a máquina e revendem aqui no Brasil. Existem aquelas também que o consumidor já importa direto a máquina, né? Isso com certeza vai refletir nos preços ao consumidor. Mas isso na cadeia produtiva? Sim, com certeza, porque se a pessoa na hora do investimento ela consegue fazer isso de forma mais barata, sem dúvida nenhuma ela vai conseguir repassar. As margens estão muito apertadas, né? Para todos os negócios e todo tipo de redução é bem-vindo, né? Aí o governo brasileiro está tentando dar uma otimização, né? Um dinamismo para a indústria, né? Para a indústria nacional. Isso pode se refletir também em termos de, aí já mais amplo, né? A médio prazo, por exemplo, na ampliação de postos de trabalho. Como é que o senhor avalia isso a médio prazo?
Olha, eu acredito que com certeza vai beneficiar também o emprego, porque cada vez que você adquire um equipamento, você precisa da mão de obra correspondente, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso aí vai já repercutir rapidamente, né? Na geração de emprego. Mas não dá para estimar quando nem quanto? É porque isso demanda agora muito tempo para as pessoas encomendarem as máquinas, receberem as máquinas. Então é um processo assim de difícil avaliação nesse momento, né? Tá, esse processo de solicitar, né, de encomendar uma máquina, recebê-la a partir de agora, como é que funciona isso? Quanto tempo demora? Só para a gente ter uma ideia de como é de como são os prazos, né? Porque a gente sabe que a partir de agora elas já podem ser importadas com uma alíquota menor. Esse é o primeiro passo. Agora, como é que isso se dá? Olha, depende muito do tipo de equipamento, mas eu te diria assim que tudo deve correr por volta de 90 a 180 dias, né? Repare que nós passamos por uma crise, essa crise fez um ajuste muito forte, 2010 foi um ano de recuperação e agora o mundo já está se recuperando. Então com isso também não vamos encontrar prazos assim, muito menores, né? Então as coisas vão estar um pouquinho mais complicadas na hora do prazo, mas não tem problema. Tudo isso é bem-vindo, as pessoas já estão acostumadas com isso, né? E vai chegar a máquina e isso com certeza vai ser benéfico para a indústria, né? Ou seja, o que o senhor está dizendo é que não há tanta máquina disponível no mundo, né, por causa da crise internacional. Como eu te disse, agora estamos num processo de recuperação e as empresas ainda não conseguiram retomar o seu nível de produção antes da crise, né? No nível antes da crise. Por essa razão, pode ser que você encontre alguma máquina aí, mas em escala, assim, eu acredito que vai ter assim, um pouquinho de prazo para você receber essas máquinas, né? Você tem o transit time do transporte da máquina, dependendo da origem, né? Normalmente essas máquinas são transportadas por navio, então tem uma certa logística a ser cumprida, mas eu acredito que num prazo de 90 a 180 dias, eu diria que é bem razoável. Máquinas de maior porte, com certeza, o prazo se dilata mais, né? Tem máquina aí que já estão falando em 1 ano a 2 anos de prazo de entrega, né? Entendi. Mas como os projetos também são a longo prazo, também isso está dentro da expectativa do investidor, né? Uhum. Agora, Daniel Dias de Carvalho, diretor da Associação Brasileira de Importação de Máquinas e Equipamentos Industriais, essa medida do governo também pode estar ligada, porque máquinas do setor petrolífero estão inclusas aí nesses 417 produtos que têm o imposto de importação reduzido a 2% a partir de hoje, né, já que essa lei está no Diário Oficial. O senhor acredita que isso também tem a ver já com a compra de equipamentos para o pré-sal, também já está voltado com esse foco, já tem esse foco essa lei também? Com certeza, inclusive esse setor já está bastante comprador, já está bastante movimentado e sem dúvida nenhuma isso vai ser uma boa notícia para eles que estão no começo desses investimentos, né? Uhum. Agora, para finalizar, o que mais é preciso para que a indústria nacional torne-se cada vez mais competitiva? Olha, essa é a demanda eterna, né? Desonerar o investimento. Acho que nós somos um dos únicos países no mundo onde, para você investir, você ainda tem que pagar toda uma série de impostos. Eu acredito que isso seria, talvez, o motor para tudo isso, né? Ou seja, se você não consegue desonerar o investimento, fica tudo mais complicado, né? Você pode ver que nos outros países mais desenvolvidos, as pessoas, na hora de investir, não pagam nada de imposto, justamente porque ela está gerando riqueza para o país, está gerando emprego. Então, acho que essa seria o grande sonho aí para a nossa classe, para poder fazer os investimentos de uma forma mais adequada, né, e de forma mais substancial, né? Muito bem, eu agradeço a Daniel Dias de Carvalho, ele que é diretor da Associação Brasileira de Importação de Máquinas e Equipamentos Industriais, comentando então a redução de alíquota de 417 produtos a 2%, uma medida adotada pelo governo federal. Obrigada, Daniel Dias, um excelente fim de semana. Tá, muito obrigado mesmo e para todos os ouvintes. Um abraço. Obrigada. Luque Comunicações, a pioneira em clipping eletrônico. A Luque recorta o rádio para você e para a sua empresa.